Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, primeiramente, quero salientar que é muito bom estar com vocês, mesmo que seja de forma remota, que não possamos ainda ter essa presença, o contato, mas é importante que todos nós façamos a nossa parte, continuemos em casa, nos nossos estudos domiciliares, fazendo a nossa parte. É válido lembrar também que tudo na vida passa e que em breve estaremos todos juntos novamente, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos fazer uma introdução à termodinâmica, tá certo? Lembrando que desde sempre o estudo da física envolve quase sempre um conceito primitivo denominado energia. Essa energia manifesta-se de várias formas, recebendo em cada caso um nome caracterizado como uma energia mecânica, energia térmica, energia elétrica, energia luminosa, dentre várias outras modalidades de energia, tá certo? Então, a termodinâmica, basicamente, ela estuda a transformação e as relações entre os tipos de energia, como a energia mecânica e a energia térmica, tá certo? Então, hoje nós abordaremos os tópicos como energia interna e trabalho em um gás. Então, avançando aqui. Quando a gente vai falar de calor, a palavra calor muitas vezes é utilizada no nosso dia a dia como uma forma equivocada. A gente faz esta associação de calor, na verdade, com as nossas sensações térmicas, como por exemplo, em dias quentes a gente assim, está fazendo calor. Mas, na verdade, o que significa calor? Olha, quando a gente vai ver ao pé da letra, calor nada mais é do que energia, energia em movimento, energia em trânsito. Então, no momento que esta energia está fluindo, está se movimentando, digamos assim, se movimentando de um corpo para o outro, então há troca de calor, há troca de energia, então é calor. Então, calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, uma forma de energia em movimento. Um exemplo bem básico. Como esta troca de energia, de interações, acontece entre dois corpos diferentes. Quando você vai tomar uma água, por exemplo, você percebe que a água não está tão agradável assim para beber, está um pouco quente. O que a gente faz? Coloca algumas pedrinhas de gelo dentro da água, aí dentro de instantes você vai perceber que a água vai estar mais fresca. Então o que aconteceu? Houve ali uma troca de energia. Que energia foi essa? A água no estado líquido, ela começou a ceder calor para o gelo. Então, o gelo absorve esta energia cedida, então há esta interação, até que haja um equilíbrio, ou seja, o gelo absorve calor, e desta forma vai haver um momento em que as temperaturas estão em equilíbrio. Mas esta ideia de calor, ela não foi concebida agora na modernidade. Então há muito tempo se pensava sobre isso. Um dos primeiros exemplos que a gente vai ver é lá com Heron da Alexandria, por volta do século X depois de Cristo. Então ele propôs naquela época um modelo, um protótipo bem rudimentar de uma máquina que de uma certa forma ela funcionaria com essas trocas de calor. Então naquela época ele deu um nome meio estrambólico chamado eólipila, um nome meio complicado de se dizer, tá certo? Mas, especialmente por volta lá da Revolução Industrial,
que esta ideia ganhou força através das máquinas térmicas, tá certo? Que veio surgir as primeiras máquinas de tear, a locomotiva, dentre outros exemplos. Então, naquela época, quase todo o trabalho produzido nas indústrias, nas fábricas, eram serviços braçais mesmo, onde uma grande quantidade de pessoas faziam um trabalho e aí então eles começaram a perceber, um primeiro exemplo, com o movimento da água. Então eles perceberam que a água tinha uma grande força e que essa força poderia se mover muitas coisas. Se mover então seria o quê? É a realização de um trabalho. Então o homem percebeu que pôde utilizar a força da água para a realização de trabalhos, como por exemplo, moer grãos, tá certo? Então foram construídos então os primeiros moinhos com as rodas de água. A máquina a vapor, então, passa a controlar fontes de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala. Então, aqui, quando a gente vai falar de trabalho, a gente for associar com o nosso dia a dia, toda vez que nós falamos a palavra trabalho, já está implícito na nossa mente movimento. Por exemplo, se eu tenho um saco de cimento, suposição, que eu tenho que pegar de um canto para levar até a obra onde está sendo construída, sei lá, um muro, por exemplo, eu vou pegar o saco de um canto e transportar para outro canto. Então, no momento que eu estou fazendo isso, tem movimento. Se tem movimento, então há realização de trabalho. Isso é um exemplo bem grosseiro para que a gente possa, então, de uma certa forma, trazer para o campo da termodinâmica. Então, aqui na termodinâmica, como a gente vai fazer esta relação entre a energia mecânica, ou seja, do movimento, e a energia térmica, então a gente vai imaginar primeiro aqui, como neste exemplozinho aqui, uma espécie de êmbolo. Aí, para quem não sabe o que é êmbolo, professor, o que é um êmbolo? Dê um exemplo de êmbolo. Então, gente, um exemplo bem simples, pode ser uma seringa. Então, pronto, uma seringa tem ali aquela parte que tem um cilindro e que você empurra o êmbolo, né? Você tanto faz puxa ou empurra. Então, isso dali é um exemplo bem simples, para que vocês possam compreender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Então, vejam bem, ó. Imagine um cilindro, então, parecido com esse daqui, e que eu vou dar para ele, vou fornecer para ele energia. Energia na quê? Na forma de calor. Como é que eu vou fornecer esta energia aqui, ó? Pronto. Então, imaginamos aqui, então, que a gente tenha este cilindro, que aqui dentro do cilindro, essa parte rosa mais clara aqui, eu tenho uma certa quantidade de um gás, de um determinado gás. Então, nós vamos notar o seguinte, quando eu forneço calor para ele, aqui por meio dessa chama, dessa fonte de calor aqui, que está fornecendo calor para toda a amostra, a gente vai perceber o seguinte, quando ele receber calor, ele vai começar a fazer uma pressão aqui neste êmbolo, empurrando ele para cima. Então, ao ser aquecido, o gás vai se expandir. Professor, o que é se expandir? Então, vamos relembrar de novo. Nos gases, as moléculas que compõem o gás, elas estão bastante dispersas, ou seja, elas são mais distantes umas das outras. Por isso, então, quando ela tem uma elevação na sua temperatura, essas moléculas irão se agitar ainda mais
e elas tendem a ficar mais distante ainda das outras. Elas vão se distanciar. Quando elas se distanciam, então elas se expandem, ou seja, elas aumentam o seu volume. Por exemplo, um exemplo bem pitoresco, vamos dizer assim. Você pega uma bexiga, um balão, aí você começa a soprar. Quando você começa a soprar, as partículas de gás elas começam a se expandir. Você vai perceber o balão, o volume do balão aumentando. Então, no momento que o balão aumenta, há uma expansão. O gás lá dentro está aumentando seu volume. E aí, se o ar sai de dentro desse balão, vai acontecer o inverso. Ele se comprime, então se expande, aumenta o volume, se comprime, ele diminui o seu volume, ok? Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, que hoje a gente vai falar de uma forma superficial, a gente vai aprofundar isso em aulas futuramente. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela também é conhecida como o princípio de conservação da energia. O que é isso? Vou usar e citar Lavoisier. Lavoisier, lá na química, ele dizia assim: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. O que ele está querendo dizer com isto? Está querendo dizer o seguinte: se você tem, trazendo aqui para a luz da física, se você fornece calor para um sistema, professor, eu estou fornecendo esse calor como? Estou fornecendo esse calor aqui, ó, através dessa chama. Então, essa chama aqui, ó, esse fogo, ele está dando para a amostra de gás calor. Quando esta amostra de gás recebe calor, parte desta energia, ele faz este movimento de empurrar para cima. Ou seja, ele realiza um trabalho. E a outra parte serve para o armazenamento da sua energia interna. Vamos com calma, um passo de cada vez. Então, quando eu falo aqui em realizar trabalho, então veja aqui, ó, o trabalho realizado por um gás. Quando um gás se expande, ele tem uma variação de volume positiva. Então, a gente diz que o gás realizou um trabalho. Nesse caso, o trabalho é positivo, pois a força do gás desloca o ímpeto. Vamos aqui com calma de novo. Voltando aqui, ó. Pronto. Então, quando eu aqueço esse gás, ele vai aumentar o seu volume. Veja o seguinte, isso daqui, ó, era o volume que ele tinha antes de ser aquecido. Se era o volume que tinha antes, a gente vai chamar de volume inicial. VI. Observe que no momento em que eu aqueço, ele recebe energia e automaticamente vocês irão observar que ele vai aumentar aqui, ó. Então, isso daqui vai ser o volume final. Ele vai aumentar o seu volume, ele passa a ocupar um volume maior do que ele tinha antes. Então, o volume final é maior, então há uma expansão, certo? Então, nesse caso, quando há expansão, quem realiza o trabalho é o gás. O gás se expande e ele realiza o trabalho. E se acontecer ao contrário? Ao invés de aumentar, ele faz a diminuir o seu volume, que foi o que aconteceu? Nesse caso aqui, ó, o gás é quem sofre o trabalho. Então, quando o gás ele é comprimido, o volume é negativo. Então, a gente diz que o trabalho foi realizado sobre o gás. O meio externo é que realizou o trabalho sobre o êmbolo. Então, aqui como assim? Ó, digamos aqui ó, o volume inicial. Notem que o volume inicial era maior do que o volume final. Então, se o volume inicial estava maior, então no momento que eu realizei, o meio realizou aqui uma força, por exemplo, tá? A seringa cheia de ar e você empurra o êmbolo, ela vai ser comprimida. O gás que está lá dentro vai se comprimir. No momento que ele se comprime, vocês vão perceber que o volume final vai ser apenas isso daqui, ó. Então, o volume final
é menor do que o volume inicial. Então, quando está diminuindo, o gás é quem sofre o trabalho realizado. E aí o próximo tópico que a gente vai falar aqui, ó, resumidamente, a gente nota o seguinte, ó, trabalho realizado por um gás. Quando um gás se expande, ele realiza trabalho sobre o meio, trabalho é positivo. Quando o gás é comprimido, ou seja, diminui, o trabalho então vai ser negativo. E quando não há realização nenhuma de trabalho, então o trabalho é nulo, o trabalho é zero. Sim, até agora nós estamos falando em trabalho, mas como é que a gente pode quantificar isso daí? Então, olha, aqui eu vou fazer uma pequena observação para vocês. Alguns livros adotam como sendo trabalho a letra tal, essa daqui, isso daqui é trabalho. Pronto. Isso é trabalho. Alguns outros utilizam a letra W de Val Isabel, que também é trabalho. Quando a gente vai quantificar isso, tem uma equaçãozinha bem básica que eu mostrei no vídeo passado, que diz o seguinte, ó, trabalho vai ser a pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Fecha parênteses. Então, pronto, a equaçãozinha bem básica, bem simples. Professora, mas até agora você não falou em pressão? O que é a pressão? Gente, voltando bem aqui, quando nós falamos em pressão, pressionar é realizar uma força sobre um determinado objeto. Então, observe o seguinte, ó, quando eu falo em pressão, eu estou realizando uma força nesta área. Aí, por definição, na física, a gente utiliza assim, ó, pressão é a força aplicada em uma determinada área. Então, notem vocês que aqui, ó, eu estou fazendo uma força aonde? Aqui no ímbolo. E isso daqui é a área aonde eu estou realizando a força. Por isso que a gente utiliza essa seguinte conotação. Pressão é a força sobre a área. Perfeito? Então, para frente. Falando de energia interna. A energia interna, ela está relacionada, gente, às moléculas, tá certo? A matéria, ela é construída de moléculas e elas são partículas que possuem energia cinética e energia potencial. O somatório dessas duas é que vai dar a energia interna de um determinado corpo. Então, a energia interna nada mais é do que a soma das energias cinética e energia potencial nas suas partículas. E que ela pode ser encontrada ou simplificada com a seguinte fórmula. A energia interna de um gás está diretamente relacionada também com as suas temperaturas. Isso é muito importante a gente lembrar. Quando a gente fala de temperatura, a gente tem que lembrar que a temperatura é que vai definir o grau de agitação das partículas, das moléculas de um corpo. Quanto mais agitada está as partículas de um corpo, quanto mais agitadas estão essas partículas, maior vai ser a sua temperatura. E aí, se as partículas estão menos agitadas, a temperatura vai diminuindo. Lembrando aqui, basicamente, que a gente não tem limites superiores para altas temperaturas, mas a gente tem um limite inferior, que é o que a gente chama de zero absoluto, que isso acontece a 0 graus Kelvin, que é equivalente a menos 273 graus Celsius. Só relembrando aqui. Então, a gente vai ver o seguinte, ó, que a energia interna, ou o somatório das energias
potencial e energia cinética de um corpo é determinada através desta fórmula. U, que é a energia interna que a gente vai utilizar a letra U, é igual a 3 sobre 2 vezes N, que é o número de mol do gás, vezes o R, que é a constante universal dos gases, vezes T, que é a temperatura do gás. É válido lembrar que aqui, quando a gente falar em temperatura, a gente sempre vai estar relacionando da temperatura da escala absoluta, ou seja, da escala de Kelvin, ok? Adiante, vamos aqui para as nossas questõezinhas comentadas. Então, aqui as questões bastante simples foram colocadas diretamente do livro, tanto é que eu pedi que vocês pesquisassem. Então, vai falar o seguinte, ó, quando fornecemos energia térmica para um corpo ou a retiramos dele, provocamos a variação de uma energia interna. Com base na leitura de seu livro didático, qual é o conceito de energia interna de um sistema? Então, aqui a gente vai ver isso, ó. A gente vai ver aqui na figura uma temperatura inicial, T1. Aí eu já vou aproveitar aqui para pegar embasamento para a segunda questão. Então, observe o seguinte, eu tenho um estado inicial, uma temperatura inicial 1. Aí, a partir desse momento, eu começo a fornecer energia interna aqui, ó. Energia na forma de calor para esse sistema. Quando eu forneço energia, eu vou perceber que as moléculas elas ficam no estado mais agitado. Então, vou perceber que a temperatura aumenta. Por que a temperatura aumenta? Porque ele aumentou a sua energia. Se ele aumenta a energia interna, consequentemente, a temperatura das moléculas também irão aumentar. Então, a resposta correta deveria ser: a energia interna de um sistema é o somatório de vários tipos de energias existentes em suas partículas, ou seja, é o somatório da energia cinética, que é a energia de agitação, a energia potencial, tá certo? Dessas mesmas partículas. A segunda questão. De acordo com o que já foi estudado em mecânica, todo trabalho é realizado por uma força F, exercida no êmbolo pelo gás, e tem o mesmo sentido do deslocamento sofrida pelo êmbolo na distância d. Agora marque a alternativa que completa corretamente as lacunas na sentença abaixo. Ao expandir-se um gás... Gente, ao se expandir um gás, ele ganha ou perde energia? Então, ao se expandir, na verdade, ele vai perder energia na forma de trabalho. Por quê? Porque ele perde energia, mas ele está realizando um trabalho, ok? Então, ele vai realizar um trabalho e a sequência aqui, as palavras que irão completar aqui perfeitamente é o seguinte: ao expandir-se, o gás perde energia na forma de trabalho. Essa energia perdida corresponde, pelo menos em parte, ao acréscimo de quê? Da sua energia potencial gravitacional do êmbolo. Perfeito? Então, um corpo que eventualmente esteja sobre ele, o gás fornece energia durante esse trabalho. Por isso, disse que o gás realiza um trabalho. Terceira questão. Assinale a alternativa incorreta em relação à energia interna. De novo, acabamos de falar. Então, vamos ver agora o que é errado, certo? Então, ou seja, nós teremos 4 opções corretas, somente uma estará incorreta. Vamos analisar aqui, ó. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média das partículas de um gás. Não é errado. Nós vimos que ela não é, que ela é o somatório. Ela é o somatório da energia cinética e também da energia das outras energias,
tá certo? Daquele gás. Então, ele é um somatório, ele não é uma média. B. A energia interna de um gás depende da quantidade de mols do gás e da sua temperatura absoluta, dada em kelvins. Então, vejam bem, a energia interna do gás ele vai depender única e exclusivamente da temperatura. Basicamente é isso. Porque a temperatura ela está relacionada à agitação das moléculas, reiterando o que eu falei. Então, por isso, ele vai acontecer, ele diz aqui, ó, é o incorreto, né? Durante as transformações isocóricas, a energia interna de um gás pode aumentar ou diminuir, perdão, as transformações isotérmicas. Pronto. Então, relembrando aqui, ó, iso é igual. Térmica está relacionada a temperaturas. Então, as transformações isotérmicas são aquelas transformações que ocorrem em temperaturas constantes, ou seja, a temperatura final ela é igual à temperatura final. TI é igual a TF. Então, isso daqui vai acontecer nas transformações isotérmicas. Então, se a agitação das moléculas, a energia interna está associada à temperatura e nas transformações isotérmicas, a temperatura final e a temperatura inicial são iguais, então, ó, durante a transformação isotérmica, a energia interna de um gás pode aumentar ou diminuir. Isso aqui está errado. Porque se as temperaturas são iguais, as energias também vão ser iguais. E as temperaturas elas ficam iguais no início e no final. Então, se as temperaturas estão iguais tanto no início quanto no final, então não há oscilações. As temperaturas sempre irão ficar constantes. A opção correta, a letra E. Nas transformações isotérmicas, as temperaturas do gás é mantida constante, com a energia interna é definida em função desta grandeza. Se a temperatura do gás não se alterar durante a transformação, a energia interna do gás também vai permanecer constante. Quarta questão. Numa transformação de um gás perfeito, o estado final e inicial acusará a mesma energia interna. Então, aqui a gente vai marcar a letra correta, né? Numa transformação de um gás perfeito, os estados final e inicial acusarão a mesma energia interna, certamente. Então, aqui vai bem de acordo com o que com o que eu falei agora, na questão 4. Elas são de igual temperatura tanto no final quanto no inicial, porque as temperaturas elas estão associadas às agitações das partículas do corpo. Então, a quantidade de energia interna desse corpo também vai ser igual. A opção correta vai ser a letra D. Para encerrar, para finalizar, um cálculozinho aqui, ó. Em um processo a pressão constante de 2 newtons por metros quadrado, um gás aumenta o seu volume de 8 metros cúbicos para 13 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, gente, a primeira coisa aqui que nós iremos observar. Sei lá, botei gráfico, mas se eu colocasse aqui o gráfico, ó. Nos gráficos, o eixo da vertical vai ser os valores da pressão. Aí vale lembrar que as pressões, as unidades mais utilizadas é o ATM, newtons por metro quadrado é a unidade de acordo com o sistema internacional. Então, para essa questão aqui, nós iremos utilizar o newtons por metros quadrado, ok? Isso daqui para medir as pressões. No eixo da horizontal, a gente vai colocar o volume. O volume
é unidade de volume, um metro, metro cúbico, litros, dentre outras. Para essa questão aqui, a unidade vai ser um metro cúbico, ok? Então vamos aqui, ó. Um gás aumenta o seu volume de 8 para 13. Pronto, então aqui, ó. 8 e aqui é 13. Outra coisa, ele diz aqui, ó, que a pressão constante de 2. Então, aqui é 2. Então, gente, se a pressão é constante, o que é que isso significa dizer? Significa dizer que o volume vai variando, mas o valor da pressão é sempre o mesmo. Por exemplo, digamos que em um determinado momento, observe aqui o volume inicial, ó, VI, pronto, VI é igual a 8, certo? Aí depois ele aumentou o seu volume. Se aumentou para um volume final igual a 3, está havendo uma expansão. Então a gente já sabe de cara logo que se há uma expansão, o gás é quem realiza trabalho. Se o gás realiza trabalho, então a gente já sabe que o trabalho vai ser positivo, ou seja, vai ser maior do que zero. Professor, e agora como é que eu vou resolver isso? Tem duas formas. Tem a formulinha, aquela lá, que diz que o trabalho é igual a pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Ou ainda, meus queridos, a gente pode calcular aqui, ó, porque por isso que eu montei o gráfico aqui, para vocês verem, que pode ser que venha questões com gráfico. Quando vem um gráfico aqui, a gente pode calcular o trabalho através da área da figura que se formou aqui nesse gráfico. Então, a gente vai observar, matematicamente falando, que figura é essa? Se estivesse bem retinha, olha, pessoal, isso aqui é um retângulo. Então, vai ser base e aqui a minha altura. Ok? Então, aqui, nós vamos resolver aqui, fisicamente, pressão. Que é o valor da minha pressão, que está dizendo aqui, ó, a pressão constante. Quem é a pressão? 2. Então, P é 2. Vezes. Quem é o volume final? Passe 1, 13. Menos. Quem é o volume inicial? 8. Aí, atenção também aqui, ó. Vamos resolver primeiro os parênteses. 8 menos 13 menos 8, 5. 2 vezes 5, 10. Então, trabalho realizado vai ser igual a 10. 10 o que, professora? Estamos medindo trabalho. Trabalho nós medimos em joules. Pronto. E é tudo. Então, grata por mais um vídeo. Volto a reiterar que é importante a participação de vocês, tanto nas discussões no grupo do WhatsApp, como também a resolução através dos formulários, dos questionamentos. E outra coisa também, gente, eu comecei a deixar disponíveis atividades lá no Google Sala de Aula. Eu vou começar a usar de uma forma mais efetiva. Então, peço a todos que estudem, que se dediquem, que aproveitem esse momento difícil também para que a gente possa pensar um pouco, que a gente possa refletir e crescermos também o nosso lado humano, digamos assim. E de uma certa forma pedir que vocês façam a parte de vocês, que façamos todos nós a nossa parte e que também renove as nossas esperanças e que se dediquem, que estudem,
E no mais, se precisar, estarei à disposição. Podem me procurar sempre que estarei disponível. Obrigada e até a próxima.